Boa noite. 21h30 de hoje recebe dois expoentes do liberalismo de Porto Alegre. Vamos conversar ao longo dessa edição com Roberto Rachevski, presidente do Conselho do Instituto Atlantos, fundador e criador do Instituto de Estudos Empresariais, e com o atual presidente do IEE, Rodrigo Telechea, a respeito do momento do liberalismo no Brasil e no mundo. Fique ligado, fique bem informado, 21h30 está entrando no ar. Há 32 anos, nascia em Porto Alegre por um grupo de cerca de 15 amigos, isso não está muito preciso assim, né? O Instituto de Estudos Empresariais. Recebo essa noite um daqueles fundadores, Roberto Rachevski, e o atual presidente do IEE, Rodrigo Telechea. Roberto Rachevski, boa noite. Boa noite, Felipe. É um prazer enorme estar aqui contigo, ainda mais na companhia do Rodrigo Telechea, que preside o Instituto de Estudos Empresariais. Que é um sucessor, e o Rodrigo é bem o que vocês imaginavam lá há 32 anos, a formação de jovens dentro de uma ideia liberal já em Porto Alegre? Sim. Naquela época, nós estamos falando aí de 1984, o Instituto de Estudos Empresariais estava sendo criado com o objetivo de tentar modificar aquela cultura corporativista que se encontrava na sociedade gaúcha, de modo geral, e muito particularmente no meio empresarial. Então, jovens empresários, herdeiros ou fundadores de empresas, resolveram se reunir para debater as ideias e tentar fazer com que a mentalidade corporativista, essa que junta o interesse pessoal do empresário ou o interesse pessoal do sindicalista, né, se associando com o governo para, através da coerção do governo, ter as suas benesses, nós procuramos, então, fazer com que essas ideias mudassem, essa mentalidade mudasse, e ao longo dos anos, né, chegamos agora aqui com o Rodrigo Telechea representando a mesma linha de raciocínio. Qual é o teu ano de nascimento, Rodrigo? Nasci em 1980, Felipe. 80. Você tinha 4 anos em Rio Grande, né? Exatamente. Em Rio Grande. Eles conseguiram alcançar o objetivo deles, em formar uma geração de pensadores, numa nova atitude, num novo momento? Em primeiro lugar, obrigado. Boa noite. Né? Boa noite. Prazer te ter aqui também. Não, o prazer é todo meu. Sempre compartilhar com amigos ideias e também dividir, né, o programa com o Roberto é sempre uma honra. Eu acho que sim, Felipe. O trabalho do Instituto ele é um trabalho de longo prazo. Então a gente vê que ano após ano, em razão de uma questão de governança, a diretoria é alterada. A gente vê que o perfil das pessoas que se apresentam no Instituto, ele é um perfil praticamente uniforme. Isso quer dizer que as ideias lá dentro são trabalhadas da mesma maneira, ao modelo de formação que o Instituto prestigia e que ele acredita que esses valores são transmitidos ao longo das reuniões, dos encontros. Então me parece que sim, essa geração que ano após ano se renova, ela acaba trazendo para o seio da sociedade, seja na empresa, seja na indústria, seja em instituições políticas em geral, um pouco desses princípios que a gente defende de uma sociedade mais livre, com menos presença do Estado, maior participação do indivíduo e responsabilidade pelos seus atos. Em síntese, é um pouco disso que o Instituto defende. Como é que foi essa construção, Roberto? Olha, nós vivíamos lá em 1984, naquele período, algo um pouco semelhante com aquilo que a gente vivencia aqui, com determinados fatores agravados, né? Entre eles, por exemplo, uma inflação nunca vista, né? A capacidade e o poder aquisitivo da população era depauperado dia após dia, com o governo gastando demasiadamente, imprimindo moeda para financiar esse gasto, né? Um aumento crescente de impostos, muita regulação, e nós percebíamos que o governo asfixiava a iniciativa privada, impedindo que a livre iniciativa pudesse gerar riqueza para proporcionar para o país um nível de vida melhor. E resolvemos, então,
entendendo que as nossas associações representativas não defendiam exatamente aquilo que nós pensávamos ser o grande fator de mudança, né, que é mais, como falou o Rodrigo, mais liberdade, com mais desenvolvimento consequente, e resolvemos então buscar nas fontes as ideias que poderiam fazer com que essa mentalidade, como eu mencionei anteriormente, se transformasse, propiciando que o país, através do empresariado, das associações de classe e do governo, seguisse por uma linha melhor do que aquela que vinha sendo. Né? Quem era o guru de vocês naquela época? Olha, naquela época nós tínhamos uma literatura muito pequena à disposição para as nossas leituras, né? Mas se tinha, assim, o primeiro contato que se fez com o liberalismo propriamente foi através dos livros do Milton Friedman. Uhum. No Brasil mesmo nós tínhamos alguns empresários que defendiam muito o capitalismo, como, por exemplo, o Henry Maxud. O Henry Maxud, as pessoas não recordam disso, Beto e eu vamos lembrar, porque é o seguinte, teve a Bandeirantes, final de noite, ele tinha um comentário absolutamente liberal, capitalista, né? Sim. Que era raro na TV, segue sendo raro, ainda mais na TV aberta nos anos 80. Ele tinha um espaço diário de reflexão. Né? E ali ele ia comentando as ideias dele, colocando as ideias liberais. E isso foi se perdendo tanto para a direita, quanto para a esquerda, quanto para o liberalismo, quanto para o socialismo. A TV aberta depois foi tirando esse espaço, foi colocando telejornais, mas opinião mesmo, né? Ficaram raros os programas. Né? O que era interessante, era uma redemocratização do país, um novo momento, e as pessoas querendo debater política e economia. Né? Era interessante essa história. Na realidade, naquela época, os canais de comunicação eram muito restritos, né? Hoje a gente tem essa profusão de canais por assinatura, onde se pode assistir, aprender, enfim, verificar hoje você vai para o YouTube, tem canal só segmentado, né? Quer dizer, então você vai... mais ainda. É mais ainda, né? Esses ensinamentos de lá. Agora, no último fórum, por exemplo, o guru foi Ayn Rand, né? Exatamente. A Ayn Rand foi a guru do fórum. Mas é ela o atual momento? Tem outros? Quem são os gurus de vocês hoje? É interessante, eu acho que a literatura liberal... O fórum que eu disse aqui é o Fórum da Liberdade, uma promoção do Instituto de Estudos Empresariais, tá? Desculpa. De fato, Felipe, o 29º Fórum da Liberdade foi baseado no livro A Revolta de Atlas, da Ayn Rand, no qual, inclusive, o Roberto é um especialista. Eu acho que a literatura liberal, ela foi sendo descoberta aos poucos, né? Eu acho que a escola de Chicago, que se chama, principalmente liderada pelo Milton Friedman, foi talvez quem abriu os olhos, né, do pessoal para o liberalismo. Hoje em dia se fala muito mais na escola austríaca de economia, baseada no Hayek, no Ludwig von Mises, que são liberais que aplicam um pouco dos conceitos, né? Eles não olham a economia somente pelos números, mas sim por uma ideia da ação humana em que os indivíduos movimentam a sociedade e assim por diante. Mas vocês tocaram em alguns pontos interessantes. Por exemplo, o Milton Friedman, que o Roberto citou, ele teve por muito tempo um programa, né, de televisão nos Estados Unidos, é verdade. Né, que se chamou Free to Choose, que foi talvez a liberdade de escolher. A liberdade de escolher, que foi baseado num livro, na verdade depois se transformou num livro, né, que até foi objeto de estudo recentemente no Instituto, para mostrar que as ideias continuam, né, nesse vai e vem se mantendo, e também não são aplicadas muitas vezes pelos governantes ou pelos empresários, infelizmente. Mas o ponto é o seguinte, eu acho que o Milton Friedman ele foi o líder de uma geração, ele dissipou, assim, de forma, expandiu os ideais liberais de uma forma mais, não tão acadêmica e mais prática. Eu acho que ele foi o grande, né, incentivador do estudo das ideias ao longo do mundo. Embora, na minha visão, existam outros liberais que têm mais relevância do ponto de vista teórico do que o Milton Friedman. Mas ele foi popularizou, né? Essa inteligência. A capacidade de comunicação dele, de sintetização das ideias e a possibilidade que ele tinha, pelo seu conhecimento, de contrapor as ideias vigentes na época, é que fizeram com que ele fosse realmente um dos expoentes do liberalismo. Tem almoço grátis, gente? Alguns acreditam que sim, né, Felipe? Ainda no século XXI. Olha, almoço grátis, normalmente esses que acreditam pensam o seguinte, se eu não paguei, é grátis. Tá?
Mas é óbvio que não há almoço grátis. Alguém vai pagar por esse almoço. Né? E como é que vocês fazem para convencer as pessoas que alguém está pagando sempre por esse almoço? Essa pergunta tu está fazendo para mim? Para os dois. Olha, eu acho que só uma maneira de tu conseguir convencer as pessoas de que isso é um fato, é usando a razão. Né? É o tipo da coisa que a gente tem que deixar a emoção no seu lugar, um pouco de lado, mostrar a realidade, abrir o problema, expor de que maneira as coisas funcionam, para que haja um entendimento de que uma coisa tão simples como o almoço grátis é pago por alguém, seja compreendido. Né? Não há outra maneira. Então, o estudo, a dedicação para a compreensão, o uso da razão, a racionalidade, compreendendo a realidade, como as coisas funcionam, enxergando aquilo que se vê, mas também enxergando aquilo que não se vê num primeiro momento, é que vai fazer com que as pessoas compreendam isso. E esse tem sido o trabalho, não só do Instituto de Estudos Empresariais, principalmente no que se refere ao público empresarial, como também do Instituto Atlantis, que visa levar esses ensinamentos para as universidades, para as escolas de segundo grau. Exatamente isso que eu queria te perguntar. No caso do Atlantis, a ideia de vocês é ir para dentro das universidades, para dentro das escolas de segundo grau. Sim, nós já estamos lá. Né? O Instituto Atlantis foi fundado ano passado por um grupo de jovens, mais eu. Né? Tá bem, ficou bem, tá ficou bom. Bem assim? Tá bom. E, qual é a tua idade, Roberto? Eu estou com 61 anos. Não parece, tudo pois bem. É. Tá. Mas as ideias que eu tenho na cabeça, elas são novas, são recentes, muito pouco utilizadas ainda no Brasil, se é que são utilizadas de alguma maneira. Né? Então, levar para esses jovens essas ideias, para mim, é um propósito de vida. Né? E o Atlantis serve, como serviu o Instituto de Estudos Empresariais à época, serve como um veículo para que isso ocorra. Né? O jovem está disposto a essa discussão? Porque até há bem pouco tempo havia um domínio da esquerda brasileira nas universidades, sejam as particulares ou as públicas. Né? E boa parte mesmo das escolas privadas do segundo grau, o ensino era muito o ensino à esquerda. Né? Os jovens estão mudando isso, vocês que trabalham nessas questões jovens, estão abertos a esse debate, Rodrigo? Eu acho que sim, Felipe. O Roberto tocou num ponto essencial na minha visão, que é a compreensão da realidade tal como ela é. Né? Me parece que na medida em que as pessoas são levadas, né, por argumentos que são conectados com a realidade, elas entendem justamente que o almoço ele depende de recursos que são escassos e esses recursos têm preços. E a partir disso a gente começa a explicar o funcionamento da economia capitalista como ela de fato é. E o estudante colocado, né, em contato com essas ideias, ele vê uma realidade subjacente a ele que se aplica. Então ele se mostra interessado com isso. Eu acho que o papel do Instituto Atlantis, do IEA e de outros institutos é criar um ecossistema liberal que consiga, cada um adequado à sua missão, né, a razão pela qual ele foi fundado, consiga atingir diversos escopos da sociedade. O Instituto num foco empresarial, o Atlantis num foco universitário de segundo grau e assim por diante. Eu acho que talvez é isso que falte um pouco, né? A gente vê esse movimento liberal que a gente vai tocar em seguida. Eu acho que a gente tem que olhar para trás e ver que durante 30, 40 anos, por toda a ditadura militar que o Brasil teve, enfim, contato a partir de 64, as universidades elas representam hoje uma ideia de esquerda. E a mudança dessa mentalidade passa pelas ideias corretas, a compreensão dela e a difusão delas. Isso é um movimento de médio e longo prazo. Ele não é de curto prazo, embora a gente queira que seja. Né? Tem algum comentário a fazer? Se não tem uma pergunta, Cristiano. Não. Então, pode fazer. Deixa eu te fazer a seguinte. No Brasil se confunde a questão do nacionalismo e da social-democracia com o liberalismo, acabou tudo entrando no mesmo caldeirão e aí diz assim, olha, esse pessoal aí da direita, como forma de nomenclatura? Sem dúvida alguma. Eu sou total opositor da ideia de se rotular de maneira tão sintética algo tão complexo. Né? Por quê? Porque não se consegue identificar, ou classificar, ou categorizar adequadamente coisas que são bastante distintas.
Por exemplo, quando se fala em capitalismo, né, se pensa em direita, e quando se fala em nacional-socialismo, e se pensa também em direita, se está se incorrendo num grave erro. Por quê? Porque a base fundamental de desenvolvimento das ideias é totalmente oposta, né? E os resultados também são totalmente opostos. Não se pode colocar, é uma falácia colocar no mesmo saco de gatos bichos tão diferentes, né? Como se gatos fossem, e não são. Então, quando se fala em capitalismo ou liberalismo, eu prefiro o nome de capitalismo, né? Se está falando na defesa da liberdade, na defesa do interesse particular do indivíduo, né? O indivíduo com os seus direitos, direito à vida, direito à liberdade para agir, empreender, satisfazer os seus propósitos para buscar a sua felicidade, né? E quando se fala em nacional-socialismo, ou social-democracia, se está falando em outra coisa, uma visão coletivista da sociedade, né? Enquanto o capitalismo tem uma visão individualista, se vê a sociedade como um grupo de indivíduos que procura satisfazer os seus interesses, trocando voluntariamente com os outros, oferecendo aquilo que tem de melhor para buscar aquilo que deseja, a social-democracia, ou o fascismo, ou o nazismo, etc., ou o socialismo propriamente, veem a sociedade como algo coletivo, onde o homem, o indivíduo, é um meio para a satisfação de toda a sociedade, independente da vontade individual e dos direitos inalienáveis que ele possui. Então, essa distinção é necessária e é esse o trabalho de conscientização. E a simplificação é muito ruim. Muito ruim. Totalmente. Uma outra questão, que é uma simplificação, deixa eu perguntar para o Rodrigo assim, você é um jovem liberal, você é um neoliberal, porque isso também virou algo pejorativo, né? Neoliberal, é quase uma acusação com relação às pessoas. Como é que vocês encaram isso? Eu concordo plenamente com o Roberto, Felipe, e acho que a gente concorda nisso também. Na medida em que a gente tenta rotular, né, os movimentos com o neo, que diz, na verdade, uma novidade em relação ao liberalismo clássico, que vem do Adam Smith e tudo mais, eu acho que isso não agrega valor à discussão. Eu acho que, a rigor, a gente precisa olhar para o centro de cada escola e, a partir disso, ter um posicionamento. Por exemplo, se a gente olha para o nacionalismo, né, o que diz o nacionalismo? Que a nação, né, por meio do Estado, tem que ser protagonista no desenvolvimento da economia. Quando a gente olha para o liberalismo, a gente olha para a autonomia do indivíduo, capitalismo ou liberalismo, e que o indivíduo por si só ele consegue realizar determinadas ações, praticamente todas, e salvo quando ele não conseguir ou quando ele assim quiser, ele delega o poder para um terceiro, pode ser o Estado, para que eles façam, pode ser uma empresa privada, aí depende um pouco da linhagem do liberalismo. Mas eu acho que essa questão do neoliberalismo, eu vejo muito mais como uma estratégia, né, de pessoas que discordam dessa visão, que provavelmente tomaram a opinião pública por alguma razão, de tentar categorizar algo que não é categorizável dessa maneira. E a partir disso tu discute expressões e não o fundo das expressões, ou seja, o que elas querem dizer. Então me parece que o neoliberalismo, o liberalismo, ele pode ser resumido na ideia da autonomia do indivíduo, da subsidiariedade. O Estado está presente quando o indivíduo não quer ou quando ele precisa, essencialmente. Sem dúvida alguma, o Rodrigo falou praticamente tudo que se teria a falar. Eu gostaria apenas de acrescentar o seguinte, que nós estamos tratando aí da questão da linguagem, né? E uma das maneiras de tu perverter impedir que haja conhecimento, que haja o entendimento das coisas, é tu pervertendo a linguagem. A partir do momento em que tu ou descontextualiza um termo, ou uma expressão, ou que tu modifica o seu significado, tá? Tu começa a criar uma neblina para que esse entendimento seja possível. Então, quando chamam, por exemplo, um neoliberal de fascista, isso a gente escuta aí, né? É exatamente isso que está visualizando. Quer dizer, você está criando pechas. Fascista é a coisa assim, mais fácil de alguém ser chamado hoje nas redes sociais. Qualquer pessoa que... na segunda linha, já classifica o cara assim. Eu coloquei ontem o seguinte no Facebook, eu adoro escrever, tu sabe disso, que fascista é o cara aquele que chama todo mundo de fascista.
E até... Simplificou. Se tu me permite, Felipe, até Rapidamente, se for olhar na origem, eu acho sempre importante a gente olhar a origem, que isso é conhecimento e a história, né? O Mussolini, que por exemplo foi o líder fascista, ele fazia parte do Partido Comunista na Itália. Ele saiu do Partido Comunista para criar esse movimento nacionalista que se veio a se denominar fascista, onde o Estado era muito presente na economia. Onde é que está a liberdade, então? Se o liberalismo defende a liberdade, ele é completamente oposto ao fascismo, que defende a ideia de não liberdade ou presença maciça do Estado. Então, assim, isso é uma noção básica que a partir disso a gente já consegue uma diferenciação. Então a questão da linguagem realmente é muito importante. Comigo essa noite, Rodrigo Telecheia, presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Roberto Rachevski, presidente do Conselho do Instituto Atlantos. A gente vai a um rápido intervalo, vamos falar um pouco sobre política e esse momento pós-eleições municipais, o que vem por aí na próxima eleição, para o Palácio Piratini e também para o Planalto Central. Voltamos em instantes. Venha conhecer a Galeteria Sbardelotto, um dos mais tradicionais restaurantes italianos de Porto Alegre. Experimente as delícias do seu rodízio de massas e carnes, buffet de saladas e sobremesas que vão surpreender seu paladar. Agora com as novidades do vazio ao molho de mostarda, bife à parmegiana, risoto de frango e panquecas de chocolate. Na Plínio Brasil Milano 1669. Acesse galeteriaesbardelotto.com.br. Investir em saúde é garantir qualidade de vida. Desde 1983, a Porto Alegre Clínicas oferece planos de saúde ambulatoriais, hospitalares e odontológicos e medicina do trabalho com profissionais capacitados, tecnologia de ponta e atendimento diferenciado. São serviços de excelência, prestados para a segurança do funcionário, o sucesso da empresa e a tranquilidade da família. Com unidades na capital, Cachoeirinha, Canoas e Gravataí e ampla rede credenciada na região metropolitana, a Porto Alegre Clínicas coloca à disposição todas as especialidades médicas e terapias. Tudo isso proporciona muito conforto e agilidade nos mais diversos diagnósticos e tratamentos. É mais saúde e tranquilidade para a sua empresa, para você e para a sua família. Porto Alegre Clínicas. Soluções completas em saúde. Uma discussão nesse momento na política brasileira sobre quem venceu as eleições municipais e sobre quem sai catapultado delas para o Palácio do Planalto. As leituras são as mais diferentes possíveis. Uma é certa, que a esquerda diminuiu. Se a esquerda diminuiu, a direita, os liberais, os capitalistas cresceram, dá para fazer também uma leitura assim simplificada da questão. Roberto Rachevski, tu que escreve bastante, principalmente no Facebook, a respeito de política e economia. Dá para simplificar ou é muita simplificação? Eu acho que dá para simplificar da seguinte maneira. A esquerda no Brasil não diminuiu. O que diminuiu foi essa extrema esquerda nociva, nefasta, que não respeita os direitos de ninguém e procurou, ao longo dos anos, usurpando do poder que foi outorgado, saquear a nação e adotar políticas destrutivas para que um país como o Brasil pudesse se desenvolver. Então, nós chegamos assim no fundo do poço, ainda estamos no fundo do poço, ainda não sei se continuamos cavando ou se já começamos a colocar terra para conseguir sair à superfície. Tá? Esse movimento só vai ser possível a partir do momento em que a sociedade realmente se conscientizar de que nós não vivemos numa sociedade livre,
de que nós precisamos lutar para que essa sociedade seja livre, lutar no sentido de defender ideias que façam com que nós percorramos esse caminho, saiamos desse caminho de servidão que a gente hoje se encontra para um caminho mais livre, mais focado no propósito individual de cada um para se construir, então, uma sociedade mais dinâmica, mais livre, mais pujante, né, que o Brasil pode, sem dúvida alguma, ser. Esse pós-eleições. Eu vejo a política como um movimento pendular, Felipe. Então, acho que desde 2002, né, até essa eleição municipal, havia uma preferência do eleitor pelas ideias de esquerda. Uma ideia de maior participação do Estado, de maior distribuição de riqueza via programas populares, de retirada de alguns para entrega a outros. E eu vejo que agora esse movimento foi paralisado, ele mudou, a direção foi alterada. Não necessariamente por uma mudança da população, mas sim por uma quebra, né, de paradigma de que o trabalho que vinha sendo feito, ele não tomava por base leis iniciantes da economia, como, por exemplo, a necessidade de você arrecadar mais do que você gasta. Então, essas ideias, elas necessariamente mostraram que o político que não defende uma participação maior do cidadão e uma contraprestação mínima pelos impostos que são arrecadados, ele não tem lugar, pelo menos nesse momento da política do país. Então, eu vejo, sim, um fortalecimento das ideias liberais, mas eu concordo com o Roberto. Eu acho que não houve um enfraquecimento de uma esquerda em geral, porque eu acho que a social-democracia, que é, por exemplo, a participação ativa do Estado em determinadas áreas, não deixa de ser um movimento de esquerda. Talvez no Brasil não seja visto como tal. E aí está um erro conceitual nosso. Eu acho que no Brasil a gente tem poucos políticos que representam a ideia do liberalismo. Então acho que vejo um fortalecimento e uma janela de oportunidade para isso. Essa é a questão dos rótulos que nós estamos falando antes, né? Quer dizer... Quem representa hoje entre os políticos o liberalismo? Há políticos liberais? Acho que há, sim. Por exemplo, acho que o Ricardo Gomes, que é o vereador recém-eleito, agora, que foi ex-presidente do Instituto, é um político que representa as ideias do liberalismo. Acho que o Felipe Camozato, do Partido Novo, também é um político que representa isso. Acho que há pessoas mais inclinadas a esse tipo de pensamento. Acho que o Marquesan é um exemplo disso. Talvez não seja um liberal no sentido clássico do termo, ou não clássico, mas ele representa muito mais essa ideia do que outros políticos. O João Dória é um exemplo também em São Paulo. O Marcel Van Hatten, nosso deputado aqui. Então, acho que tem sim políticos que representam. Políticos novos. Né? O mais experiente deles em cargo é o Marcel Van Hatten, que está há 2 anos e é suplente. E não tem 30 anos ainda. O João Dória até tem mais idade, mas não tem político liberal no Congresso, senador da República. Vocês olham para o Senado da República, olham para a Câmara dos Deputados, olham para o país, um empresário que possa daqui a 2 anos dizer assim, bom, sou candidato à presidência da República, vocês se veem representados por 1, 2, 5 opções? Eu, particularmente, não. Eu acho que não há liberais nem de perto daquilo que eu idealizaria. Tá? Há predominância, sem dúvida alguma, dos pensamentos social-democratas. Tá? Político brasileiro gosta de Estado. Político brasileiro tem dificuldade de cortar na carne. Eu te diria o seguinte, o brasileiro gosta do Estado. Ainda, como diz o nosso amigo que escreveu um livro, até o Bruno Garchag, né? Ainda que não gostem dos políticos. Né? Quer dizer, o brasileiro gosta do Estado, mas não gosta dos políticos. O brasileiro gosta das benesses, mas não gosta de pagar imposto. Né? Isso já é esse lado já é um lado positivo. Quer dizer, quem gosta de pagar imposto? Ninguém gosta de pagar imposto. Agora, todo mundo gosta, ou muita gente gosta, de receber as benesses que o Estado oferece, independente de que isso seja através da coerção, em detrimento do interesse e da vontade dos outros. Né? Ou seja, a sociedade brasileira ela vive uma dicotomia. Nós temos uma sociedade formada por parasitas, que não veem nenhum mal nesse sentido, e por produtores, hospedeiros, que servem exclusivamente para
saciar a vontade dos parasitas. E o governo é o intermediário. Eu acho que eu também não me vejo representado pelos políticos, Lipe. Acho que o último político liberal que o Brasil teve foi o Roberto Campos. Eu acho que defendia embora ele tenha estado no governo. Quem não leu Lanterna na Popa, leia Lanterna. É um grande, acho que foi um grande político brasileiro. Vou pegar um resumo da obra dele. Se eu não me engano, que aprendeu com a experiência, né? Que aprendeu com a experiência aqui. Porque ele era um estatista. Exatamente. Né? Acho que isso é o mais importante, né, Roberto? Ele, se eu não me engano, completa 100 anos do nascimento do Roberto Campos em 2017. Então até o Fórum talvez faça alguma coisa, está pensando nisso. Mas o Roberto tocou num ponto que é interessante, que é uma síndrome de Estocolmo que o Brasil vive. Né? É meio esquizofrênico, porque na medida que a gente reclama do Estado, a gente olha para o Estado quando algo tem que ser realizado. E isso me parece um problema cultural. E a gente vê as tentativas, né, de governos de cortar gastos e tudo mais, sempre que, quando atinge determinado escopo do serviço público, aquelas pessoas defendem o não corte de gastos. Então, só que para outras esferas, elas defendem. Então, vejam, na medida em que eu toco no meu interesse, eu quero o benefício. Se o interesse é para terceiros, o benefício pode ser cortado. Então, na verdade, isso é uma espécie de problema de personalidade, de caráter, eu acho que a gente enfrenta no Brasil, que precisa ser, de certa forma, discutido. Isso, complementando e não querendo deixar apenas o funcionalismo público com essa pecha, né? Isso vale também para os sindicalistas, isso vale para os empresários corporativistas que têm os seus mercados protegidos. Deixar bem claro isso, né? Porque tem muito empresário que pega e diz que é liberal, mas na hora de... Não, mas o meu mercado ninguém toca. Ele é liberal na hora de comprar e ele quer ser monopolista na hora de vender. De vender o seu. Aqui não. Aqui não. Isso aí é verdade, Felipe. E o Instituto e o IEE tem uma missão muito importante nesse sentido, porque a gente forma empresários. Então, por vezes, o empresário se acha liberal e, ao longo do ciclo de formação do Instituto, ele percebe que não é. E isso realmente representa uma mudança de perspectiva na forma em que ele enxerga o mercado determinante. É muito interessante essa mudança. Por sinal, nós tivemos vários empresários íntegros que saíram do IEE por não concordarem com as ideias defendidas lá. E eu digo íntegros porque acreditavam no corporativismo que defendiam e resolveram, então, adotar e tudo bem, quer dizer, cada um segue o seu rumo. Claro. Sociedade livre. Com relação, de novo, ao Instituto Atlantos e essa chegada hoje nas escolas de segundo grau, como é que se dá isso? Vocês não são convidados, vocês procuram as escolas, há um crescimento, você nota um crescimento da demanda por palestras de vocês, como é que é isso? Olha, o Instituto Atlantos ele surgiu basicamente em cima de uma outra ideia anterior, que era a dos estudantes pela liberdade. Né? É um processo de autogestão, tá? Jovens interessados nas ideias criavam nas escolas de nível superior grupos de estudos para trazer palestrantes, para debater essas ideias com livros, com leituras, com palestras, enfim. E isso foi se multiplicando de uma maneira geométrica. Tá? Em pouco mais de 5 anos, de meia dúzia de grupos, hoje há milhares de grupos que reúnem milhares de pessoas, tá? Ou centenas de pessoas. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, o Atlantos, que começou há um ano, sucedendo um outro grupo anterior que se chamava Clube Miss Rand, em homenagem também à Ayn Rand, que começou na SPM, tá? Fazendo reuniões aos sábados, com 10, 15 ou 20 pessoas. Hoje participa de 5 universidades aqui em Porto Alegre, tem relação com diversos grupos estaduais, tá? Recentemente até nós tivemos em Santa Maria, por iniciativa também de um grupo de Santa Maria chamado Clube Farroupilha, que tem relacionamento institucional com o Atlantos. Eles conseguiram reunir 700 pessoas durante 2 dias para discutir os fundamentos do capitalismo, como a gente pode sair dessa sociedade opressora para uma sociedade mais livre, né? E isso está sendo fantástico, porque nasceu nas escolas, está sendo desenvolvido nas escolas
e está se ampliando na sua divulgação dentro das escolas. Então, é assim que tem que acontecer numa sociedade livre. Uma sociedade livre não pode se desenvolver de cima para baixo, ela tem que se desenvolver de baixo para cima. E o que deve nutrir isso são as ideias que estão à disposição de todos, né? E essas ideias, no nível das escolas das universidades, ou também nas escolas de segundo grau, elas são muito recentes. Sim. Se é que em algumas já passaram a ser conhecidas. Rodrigo, vocês replicaram a experiência do IE em Belo Horizonte, né? Sim, em São Paulo. Em São Paulo, né? Há uma dificuldade de propagar para outros estados, ou em outros estados já tem institutos semelhantes com outros nomes? Porque nesses 2 estados é Instituto de Estudos Empresariais. Não, na verdade, Felipe, a gente realmente criou capítulos do Instituto em Belo Horizonte, em São Paulo, que hoje são outros institutos. São institutos irmãos do IEE, mas são independentes, têm a sua própria gestão, organizam fóruns também apartados, mas temos um relacionamento muito próximo com eles. A rigor, a causa é a mesma, que é formar liderança, a missão também é. Então a gente hoje trabalha juntos como se fosse uma rede, né, todo mundo apoiando os eventos dos demais, mas cada um tem a sua independência, seja na condução dos eventos internos, seja na forma de formação dos seus associados. Mas realmente o Instituto ele plantou sementes ao longo do Brasil, também tem os líderes do Amanhã, que estão localizados em Vitória, no Espírito Santo. Então acho que o próprio Instituto Atlantis também, até o Roberto está hoje participando do conselho, é um exemplo de que o Instituto ele, né, realmente expandiu seus laços. Acho que cada instituto tem que cumprir a sua missão. E a missão do IEE eu vejo como formação de empresários. Então outros institutos têm que ser criados na medida que o tempo vai passando, com focos específicos, em segundo grau, em universidades e assim por diante. Você é vice-presidente do Partido Novo também no Rio Grande do Sul. O Partido Novo, ele parte dessa ideia exatamente bem colocada de um partido liberal, porque também não existia o Partido Liberal do Brasil, fez alianças muito, até inclusive com o PT, à esquerda. Quer dizer, é um partido que vai ficar nesse campo mesmo? Não? Qual é a ideia? Olha, eu tenho uma visão de política que é a seguinte: política é uma ciência, né? Ou é uma atividade humana através da qual nós levamos para o contexto social a ética e a visão de mundo que a gente tem. Tá? Até então, no Brasil, eu não via nenhum grupo estruturado, ou nenhum partido político estruturado, que levasse para o contexto social as ideias que eu defendo. Tá? O primeiro partido que realmente surgiu e até foi se aperfeiçoando ao se aproximar das ideias liberais que eu defendo ao longo dos últimos anos, porque ele não iniciou assim com essa proposta liberal tão clara, era um partido mais voltado para a eficiência do Estado, né? E a partir daí evoluiu para a defesa do capitalismo propriamente, ainda com alguns senões, no meu modo de entender, eu sou um radical, né? Então eu acho que tem alguns senões ainda. Então, o Partido Novo é o meio... O pessoal dos PCs que estão nos acompanhando agora, meus amigos petistas, meus amigos da esquerda agora, assim, que ele quer mais ainda, ele quer mais radicalização, quer mais ir na raiz ainda. Sem dúvida. Se a gente sabe o que é bom, a gente quer tudo de bom, né? Então, o Partido Novo é o meio, é o veículo para que essa ética, essa visão de mundo seja defendida no contexto social, na relação entre as pessoas, né? E eu participei do início do Partido Novo aqui, quando o Fábio Osterman trouxe o Partido Novo aqui para o Rio Grande do Sul, e participo do diretório estadual com esse propósito de fazer com que essa visão de mundo e essa ética que eu defendo se mantenha viva através da força de um partido político que sofre todo tipo de pressão para que haja comprometimento dessa visão e dessa ética. Então, eu acho importantíssimo o papel do Partido Novo no atual momento da sociedade brasileira, no atual momento histórico da sociedade brasileira, e tem enormes contribuições para fazer para que
nossa vida política seja muito melhor. Eles não me responderam uma pergunta, se eles têm assim, uma visão de quem possa sair candidato por esse campo de pensamento à presidência da República. Eu vou perguntar isso de novo no último bloco e perguntar também se no Rio Grande do Sul eles veem alguma possibilidade desse campo lançar uma candidatura daqui a 2 anos ao Palácio Piratini. 21h30 vai ao rápido intervalo, voltamos em instantes para fechar o programa com o Rodrigo Telechea, presidente do Instituto de Estudos Empresariais, e Roberto Rachevski, presidente do Conselho do Instituto Atlantos. Voltamos em instantes. Você precisa dar novos ares ao seu ambiente. Com a Ecoflor, uma empresa especializada na manutenção e execução de paisagismo e ajardinamento em condomínios, empresas e residenciais, você ganha em qualidade de vida e se aproxima da natureza. Com uma equipe especializada de paisagistas, oferece projetos sem custo. Faça já seu orçamento. Ligue 3266-2025 ou acesse ecoflorpaisagismo.com.br. Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. Último bloco do 21h30 de hoje, conversando com o Roberto Rachevski, presidente do Conselho do Instituto Atlantos, e também Rodrigo Telechea, presidente do Instituto de Estudos Empresariais. Me enrolaram. Tem alguém que represente daqui a 2 anos para o Palácio Piratini e para o Palácio do Planalto esse campo de ideias? Vocês veem alguém, Roberto? Eu inicialmente não vejo ninguém. Roberto Justo se lançou e disse assim, olha, não tenho nada com isso, mas estou aqui. Ele meio deu uma fardada assim, né? Olha, eu não conheço o Roberto Justo para te dizer se ele tem competência ou não para ser candidato a alguma coisa no campo político. Ele é Estou forçando a barra em função do Trump. Não, mas... Ok, ele é um sujeito popular e tal, mas isso para mim é totalmente irrelevante. Tá. Rodrigo, tu lembra alguém? Eu acho que o exemplo do João Dória em São Paulo, eu acho que ele vai dar algo a falar. Acho que haverá candidaturas. Mas ele não é candidato daqui a 2 anos. Acho que não é candidato, mas eu acho que baseado no exemplo dele, talvez surjam outras candidaturas, o Justo talvez seja um deles. Não vejo hoje como um nome que desponte. No Piratini, me parece que, e aí é uma questão bem pessoal mesmo, eu acho que a gente tem nomes bons aqui no estado. Eu acho que, embora seja super novo, ainda talvez não tenha uma projeção, acho que o Marcel é alguém que está se preparando talvez para isso. Não sei se ele é a pessoa, se ele, enfim, não sei se ele tem esse sonho ou não, mas eu acho que a gente tem preparado políticos jovens para que consigam alçar esse voo mais adiante. E é uma perspectiva de médio prazo, né, Felipe? Eu acho que eu não vejo a política como a realização do amanhã subsequente, sim com a preparação para algo mais adiante. É isso que eu ia dizer. Eu acho que... Só então complementa. Diz isso e me diz Palácio Piratini. Alguém? Não. Não? Não. Tá, então complementa. Eu não estou focado com esse propósito, nem pensei nisso ainda a respeito. Não, é que também é uma mania de brasileiro que eu assumo, né? É a questão da gente personalizar. Né? E infelizmente no Brasil, e em outros países também, né? Porque o Trump nem assumiu e já estão dizendo quem é que vai ser o sucessor do Trump. Quer dizer, também não é uma questão exclusiva brasileira isso. Né? Mas no Brasil, Sartori e Dilma assumiram em 2015, 1º de janeiro de 2015, já estava se falando quem seriam os sucessores de Sartori e Dilma. Né? Se eles seriam candidatos à reeleição, se não seriam candidatos... A Dilma não poderia mais ser, e acabou ainda tendo esse corte nesse impeachment. Mas o Sartori é candidato à reeleição? Não é? Né? Essa coisa já começa no dia seguinte. E de 2 em 2 anos, de novo, tem o repique do negócio em função da eleição municipal, né?
Eu acho que tu toca num ponto importante, que é o seguinte: se a gente analisar as medidas tomadas pelo Sartori, propostas pelo Sartori recentemente, Quero perguntar para vocês. De privatizar algumas 4 estatais, federalizar ou privatizar. Federalizar, diminuir despesas, fechar fundações, autarquias e tal. O Temer tomando algumas medidas aparentemente, eu dou ênfase, aparentemente em favor da diminuição do Estado, ou dos gastos do Estado a nível federal. A gente pode ver o seguinte, que essas pessoas, elas não estão fazendo isso por conta das ideias que elas defendem. Elas estão fazendo isso porque, depois de muito tempo se evadindo da realidade e sem imaginar exatamente quais seriam as ideias adequadas para enfrentar os problemas do Brasil, elas acabaram com a realidade batendo na sua porta, obrigadas a tomar medidas que certamente não teriam adotado se a realidade não fizesse com que elas tomassem. Entende? Eu penso a política de maneira diferente. Eu penso que nós devemos ter na política pessoas que tenham ideias baseadas na racionalidade, naquilo que a realidade demonstra, né? Numa visão moral de vida, né? De relacionamento interpessoal, onde eu não posso te obrigar a fazer o que tu não quer porque eu vou ser favorecido e vice-versa, né? Então, enquanto nós não mudarmos essa mentalidade, essa cultura, pode colocar a pessoa que tu quiser, escolhe um, nada vai mudar. O quadro político brasileiro vai sempre tender ao fracasso, ao colapso das iniciativas públicas que visam aparentemente melhorar a sociedade e acabam fazendo com que a sociedade se empobreça cada dia mais. A Assembleia Legislativa recebeu nessa terça-feira esse pacote de medidas do governo Sartori. Vocês já chegaram a dar uma olhada? Vocês já comentaram entre vocês por redes sociais, por telefone, alguma maneira dentro da diretoria do IE esse pacote? A gente comentou, Felipe, de maneira... O pacote foi proposto ontem, então as análises são naturalmente superficiais. Mas eu acho que se a gente for olhar as medidas individualmente, elas talvez não representem, né, cortes significativos ou medidas que a gente entenderia como essenciais. Mas olhando no contexto, né, as 40 medidas, se eu não me engano, no conjunto, 37. Elas representam realmente uma diminuição da máquina estatal, uma permissão de que a iniciativa privada em alguns ramos compareça mais e consiga exercer uma preponderância maior, e mais do que isso, a necessidade de redução de custos. Eu acho que esse é um princípio tão basilar na economia e que o Estado, né, por ser o arrecadador de impostos, ele não consegue dimensionar isso nem aplicar na sua própria realidade. E a gente vê isso com uma série de protestos sendo realizados, né, seja com relação à venda de estatais que dão prejuízo há não sei quantos anos, né, de redução de benefícios de funcionalismo público que são indevidos. Isso é o corporativismo, é o grande problema do Brasil, tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa pública. Eu vejo as instituições no Brasil sendo postas à prova. Acho que a Operação Lava Jato ela tem um papel super relevante nesse contexto. Me parece que não é o esforço de um juiz ou de um procurador, são as instituições do Brasil tentando se mostrar presentes. Até quando a gente olha para os Estados Unidos e o Trump, obviamente que há todo um questionamento sobre o que ele vai fazer ou não vai, mas os americanos têm a consciência de que lá existem instituições que poderão limitar, né, como freios e contrapesos, o poder do executivo. No Brasil está sendo posto à prova. Eu acho que isso é muito importante. E até depois, acho que o colóquio do Fórum da Liberdade, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, Felipe. Fala de uma vez que o programa vai terminar. Que vai ser realizado conclui e a gente vai para... na próxima segunda-feira, dia 28, que vai tratar dos riscos do poder. Vai ter o Luiz Felipe Pondé, que é filósofo, o José Renato Hopt, que é empresário, acabou de fazer o maior lançamento, né, da iniciativa privada no Estado, que é a Forol, e também o senador Ricardo Ferraço, do Espírito Santo. E a ideia é tratar um pouco dessa relação promíscua entre poder econômico e poder político. Se a gente for olhar o socialismo, né, o que é o socialismo? É a manutenção do poder político e do poder econômico com o fim da propriedade privada no mesmo ente estatal. E a gente caminha cada vez mais para próximo disso sem perceber.
E a ideia do colóquio é trazer essa discussão, né, a separação necessária entre poder econômico e poder político e a redução cada vez maior das prerrogativas desse poder político de atuar na vida privada dos cidadãos. Roberto? A colocação do Rodrigo é perfeita, não há nada a acrescentar a respeito disso, porque se a gente fala em poder, e se a gente fala em poder econômico e poder político, é exatamente isso. Poder econômico nada mais é do que a possibilidade da pessoa tem de criar valor, oferecer para o outro e trocar na medida do necessário. E o poder político não, o poder político é o poder da coerção. Quando não se convence com uma criação inexistente de valor, se utiliza a força para fazer com que as vontades se sobreponham. Deixa eu te fazer uma pergunta, voltando à fundação de... Em primeiro lugar, o Instituto Atlantis vai ter algum evento tipo o Fórum da Liberdade, para fazer uma congregação de ideias, que é onde o IEE também mostra a sua cara ano a ano, já que o colóquio é um evento fechado, né? Mas o Instituto Atlantis vai fazer alguma coisa nesse sentido? Vocês pensam? O Instituto Atlantis fez junto, pouco antes até do Fórum da Liberdade desse ano, a Conferência Atlantis, a primeira Conferência Atlantis, que foi um sucesso absoluto, lotou todos os dias em que ela ocorreu lá na PUC. Nós trouxemos palestrantes internacionais, palestrantes também aqui do Brasil. Não me convidaram, eu nem sabia, nem sei. Pois é, lamentável. Mas vai ter a segunda conferência? Vai ter a segunda, certamente, provavelmente com o dobro de capacidade e com a presença certa e garantida do Filho Primeira. Tá bom. Bom, então a ideia é essa, vocês têm esse evento para botar um pouco a cara e aí dar uma... Assim, olha, ao longo do ano fizemos isso, que o fórum serve um pouco como isso, né? Um balanço do ano, ele é temático, mas tem uma questão de fazer o balanço. A conferência, ela é, vamos dizer assim, a cereja do bolo, né? Porque as reuniões que o Instituto Atlantis promove, elas são semanais, ocorrem nas 5 ou 6 universidades que estão ligadas a esse projeto, tá? Reúne de 40 a 200 pessoas, dependendo do evento, em cada uma dessas universidades, e a gente quer ainda ampliar esse tipo de atuação, levando para as escolas de segundo grau. Como é que as pessoas entram em contato com vocês? Através do Facebook, é só procurar Instituto Atlantis, né? Ou do site Instituto Atlantis, que vai estar lá. Os jovens, esses todos que é o nosso público-alvo, todo mundo conhece, todo mundo sabe onde procurar. Tá bem. O Instituto de Estudos Empresariais também tem Facebook, tem como é que está para se associar ao IE hoje? Qual é a situação? O Instituto ele tem uma limitação estatutária, Felipe, de 60 associados. Isso foi criado há 32 anos, essa... Foi. Tem duas coisas que eu acho maravilhosas. Em primeiro lugar, é o seguinte, 35 anos, tchau, muito obrigado pela presença, vai procurar outra turma. Não, mas é legal verdade, isso. É verdade. É legal. Não é legal? Por que vocês criaram esse limitador de idade lá atrás? Qual é a preocupação? Exatamente porque o público-alvo era o jovem, né? Isso não impede os mais antigos de participar, levando os seus conhecimentos, né? A sua experiência. Mas o foco, o efetivo trabalho é voltado para... Você já tinha essa consciência, ó, 35 deu, vamos procurar uma outra turma. Na época, Desculpe que eu te interrompi. Não, mas eu acho que o evento que o IE organiza, que é voltado para o público em geral, Felipe, é o Fórum da Liberdade, que em 2017 vai completar 30 anos. Então a gente está planejando uma série de atividades muito interessantes para o Fórum. O tema ainda não pode ser divulgado, mas ele vai estar muito relacionado com o que tem acontecido. Tortura. E a gente já tem nomes relevantes do cenário nacional e internacional para trazer. E vai ser um evento marcante, inclusive em termos de empreendedorismo, de amostra cultural. Aguardem, contamos com vocês, com todo o teu público também, para prestigiar o evento que vai ser dia 10 e 11 de abril na PUC. 10 e 11 de abril na PUC, isso tem dado certo. Agora, por que eu brinquei? Porque é o seguinte, nem sobre tortura mesmo, viu? Há algumas questões que são, assim, 7 chaves, entre eles, quando troca o presidente, até a gente sempre fica na expectativa. Muitas vezes não é sempre, não. Uma regra é o primeiro vice-presidente que já assume, porque o EI vai se preparando, né? O pessoal vai degrau a degrau. Aí você começa a ligar para o primeiro vice. Tá, mas me dá uma chance, hein? Mas nem sobre tortura sai, ou para o presidente. Vocês querem impactar mesmo, né? Eu acho que sim. Por sinal, o IE, nesses 32 anos, teve 32 presidentes, né? Exatamente. Isso é importante, essa alternância no poder. Isso também foi pensado lá no início, né? Um ano para cada um. Para não... E para dar chance também para o pessoal participar e experimentar a liderança.
Eu acho que é isso mesmo, Felipe. A gente está Eu, por exemplo, como presidente, estou finalizando a formação do ciclo. E isso é pensado, foi refletido lá atrás, ajustado ao longo do tempo, mas realmente continua essa... Não é impedir a perpetuação no poder. Eu só tenho uma acusação grave. Ele começou a rir. O Beto já sabe qual é? Não. Não. Até agora, Instituto de Estudos Empresariais, instituto absolutamente machista. Apesar de ter mulher entre as associadas, nunca uma mulher assumiu. Nunca houve tantas mulheres entre as associadas. Então está na hora das mulheres assumirem o poder. É um movimento. Há um movimento. Há que haver um levante feminino. Faltou dizer alguma coisa? Uma hora passa muito rápido. Olha, apenas agradecer a presença, Felipe. É uma satisfação enorme a presença de vocês estar dois aqui contigo, né? E ainda mais com eu que agradeço mesmo, porque acho que a gente fez um bate-bola bem legal aqui. Rodrigo, obrigado pela presença. Sucesso no colóquio, é um evento fechado, vai ter essas figuras todas, mas é um evento fechado. Sucesso o ano que vem no fórum, mas sobre isso a gente vai falar mais adiante. Né? Obrigado, Felipe, também. Roberto, prazer te ter aqui mesmo. Sucesso com o Instituto Atlantis, com todo esse trabalho que vocês estão realizando aí junto aos jovens. Parabéns, obrigado pela presença. Obrigado, Felipe. 21h30 encerra aqui, volta amanhã. Tchau.